Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos em 1 Pedro, capítulo de número 2. 1 Pedro, capítulo de número 2, onde a palavra do Senhor ela nos diz: pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Nós estaremos orando neste momento. Vamos orar, irmãos? Gostaria que você se colocasse de pé. Vamos estar orando e depois o Ministério de Louvor tem a liberdade no Espírito Santo em estarem adorando ao Senhor. Amém, irmãos? Quero convidar aqui o diácono Aguimar Garcia para fazer esta oração. E logo depois o Ministério de Louvor estará adorando ao Senhor. Paz do Senhor para os irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Deus, por nós estarmos aqui nesta noite, ó Pai amado. Deus amado, derrama da Tua graça, do Teu poder nesta noite, ó Pai amado, abençoando, dando graça, dando força para cada vida que nesta noite quer entrar por essa porta, Pai, para buscar a Tua face, ó Deus amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, abençoa aqueles que estão vindo, Senhor, para a Tua casa, Senhor amado. Aqueles que estão sintonizados na internet também, ó Pai amado. Ó Deus querido, abençoa os preleitores da Tua palavra nesta noite, ó Pai amado, a graça da vitória, usa eles com ousadia para nos transmitir a Tua palavra e nos alimentarmos dessa palavra, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, amém. Ei, som. Meu microfone aqui, ó. Ei. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não
Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu Tudo quero te que há ofertar. em mim, Eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. alvo mais que a neve eu quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade eu vou viver em todo
pois sou teu templo. Renuncio tudo que é impuro. Renuncio minha carne, renuncio o mundo. E os sonhos que não te glorificam, Senhor, Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. alvo mais que a neve eu quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade eu vou viver Em todo tempo, pois sou teu templo. Renuncio tudo que é impuro. Eu renuncio minha carne, renuncio o mundo e os planos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor, como santo és, Senhor.
Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E como o nosso Deus, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Podemos assentar, irmãos? Glória a Deus, né, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que Ele está fazendo e Ele está falando, né, em nossa vida e em nosso meio. E eu fico feliz, né, por ver cada quarta-feira nós vermos mais pessoas, né, envolvidas em querer ouvir e aprender a palavra do Senhor. Isso é muito bom, irmãos. Isso é muito bom, isso traz um crescimento muito grande para cada um de nós. Porque nós, como servos de Deus, nós precisamos, em todos os momentos, estarmos focados na palavra de Deus, né? E como foi lido aqui, nós somos o quê? Geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meus irmãos, nós não somos pouca coisa. Por isso que nós precisamos valorizar, irmãos. Valorizar tudo aquilo que o Senhor Ele fez por nós. Ele morreu naquela cruz do Calvário. E olha só a oportunidade que Ele nos dá. Ele nos chama de geração eleita. Você pode louvar ao Senhor por isso? Porque você é a geração eleita. Nós somos a geração eleita. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, irmãos, vamos neste momento, né, adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, que você possa entregar com gratidão na presença do Senhor, né? É o que nós sempre temos falado aqui. Nós fazemos isso porque somos gratos por aquilo que o Senhor já fez por cada um de nós. Amém, irmãos? Nós não ensinamos ninguém a fazer barganha aqui, porque Deus já deu. E se Ele deu, nós vamos com gratidão devolver na casa de Deus, para a glória do nome santo do Senhor. Irmão Ronaldo, venha louvar ao Senhor, engrandecer a esse Deus todo-poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazer os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado e o que era lindo se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor. Traz de volta o que é meu. Me ajuda, Deus.
mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Deus, hoje eu descobri, sem ti eu não vou viver. O que seria de mim se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, rasgar o meu coração. Deixa eu me derramar, tocar o teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixe aqui só. Deus, não desista de mim. Me ajude a ser melhor. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Quero ser melhor. Quero ser melhor que antes. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, né, irmãos? Precisamos mesmo ser melhor do que antes. E nós precisamos, irmãos, estar atentos, né, a tudo aquilo que o Senhor está fazendo e falando em nosso meio. Eu não sei se os irmãos têm prestado atenção o quanto o Senhor ele tem chamado a nossa atenção nesses últimos dias, né? Quanto Ele tem nos chamado para que nós venhamos aproximarmos ainda mais dEle, sabe? E ontem até a gente estava comentando ali na nossa casa, referente a isso, como Deus tem nos tratado, irmãos, com misericórdia, falando a cada um de nós. E eu creio, irmãos, que nessa noite não será diferente. Deus vai continuar falando aos nossos corações, aleluia, né? E que nós venhamos realmente nos dispormos, abrir o nosso coração
e deixar Deus falar com cada um de nós. Porque a mudança, irmãos, na nossa vida, ela só virá se realmente nós nos propusermos a aceitar a palavra de Deus, a aceitar aquilo que Deus está falando conosco. Amém? Então eu gostaria que você se colocasse de pé agora. São exatamente 8 horas, nós vamos já ouvir a palavra de Deus, né? Que nós temos dado prioridade, irmãos. Louvor é maravilhoso, é glorioso. Nós temos o tempo do louvor, mas nós priorizamos sempre a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai continuar nos moldando. Amém? Eu quero convidar aqui o pastor Marco Antônio, que hoje, né, vai estar com a incumbência no Espírito Santo de nos transmitir a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui está o teu filho, Pai, o teu servo, ao qual o Senhor já colocou a palavra, Senhor, no coração dele. Deus, em nome de Jesus, venha usá-lo. Venha, Senhor meu Deus, fazer, Pai, a tua vontade através da vida dele. Pai, que não seja aquilo que ele quer falar, mas aquilo que o Senhor tem para falar, aquilo que o Senhor tem para tratar conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos tratado com amor, porque, Pai, todos os dias que nós ouvimos, que nós lemos e sentimos a tua presença através da tua palavra, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos alegres, porque sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Pai Santo, usa o Senhor nesta hora e que nós possamos abrir os nossos corações e ouvirmos, Pai, o que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Aleluia. Podem sentar-se. Acomodem-se. Glória a Deus. E aí, quantos estão tranquilos? Quantos estão cansados? Tiveram um dia aí acelerado? Ou um dia tranquilo, sossegado, enfim, né? Mas o que importa é que nós estamos aqui para ouvir a palavra, meditar na palavra. E confesso para os irmãos, né, que aquilo que o Senhor falou comigo, né, abriu meu coração para essa palavra. Eu creio que Ele falará também na sua vida, né? Porque primeiramente, né, o Senhor ele fala conosco, e quando nós estamos ali buscando, procurando uma palavra, né, para falar com o seu povo, não é a palavra que nós nos agradamos, mas é aquela que o Senhor abre o nosso coração. Ou seja, eu quero falar sobre isso, mas aí aquilo fecha. Eu quero falar sobre tal coisa, não dá, e aí o Senhor vem e, né, nos alegra com aquela palavra. E nessa oportunidade, nós estaremos falando aqui sobre a carreira do cristão, né? O que ele vai percorrer, como ele vai percorrer, até onde ele vai percorrer, por que ele vai percorrer. Amém? E nós estamos nessa carreira, amém? Nós estamos percorrendo essa caminhada, essa estrada aí, tá vendo? Essa estrada me fez lembrar uma vez que nós fomos lá para Goiás, a cidade de Santa Helena do Goiás. Alguém conhece? Ninguém conhece, né? Alguns conhecem. Eu sei que é uma cidade que nunca chega, né? Por quê? A gente estava indo pela primeira vez ali e começava assim, ó, via aquela estrada longe. Aí perguntava para o Aguimar: tá chegando, Aguimar? Tá chegando. Aí na hora que chegava lá no topo, aquele mundo de estrada para frente, né? Então nunca chegava essa Santa Helena do Goiás, até que chegamos lá. Então essa estrada me fez lembrar isso aí. E nós estamos percorrendo, caminhando, avançando, né, na
na nossa carreira, na nossa caminhada cristã, a cada dia das nossas vidas. Abra sua Bíblia, né, em Hebreus, no capítulo 12. Eu vou ler aqui os dois primeiros versículos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Meus irmãos, e quando, né, me veio essa palavra aí, né, e falando aqui, né, sobre a palavra de Deus, sobre a caminhada do cristão, e nós sabemos que quando nós meditamos na palavra de Deus, nós precisamos analisar o texto e o contexto, ou seja, aquilo que vem antes, aquilo que é depois, né, para que nós possamos extrair aquilo que o escritor, né, deseja ou desejou passar para aquele povo que foi ali endereçado naquela época e até hoje para cada um de nós, porque a Bíblia, ela é exemplo para nós, ela é o nosso manual ao qual nós nos baseamos para seguirmos a nossa vida, a qual nós estamos aí percorrendo a nossa carreira cristã, amém? E nessa referência aqui, né, existem duas vertentes aí que nós podemos entender. Se nós analisarmos o contexto anterior, que é o que nós vamos fazer nesta hora, nós veremos que Hebreus, no capítulo 11, ele fala sobre a fé, certo? A fé, e que por ela os antigos alcançaram testemunhos. Nós temos aqui a definição da fé ali no primeiro versículo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, fé é acreditar, é crer, é confiar naquilo que nós ainda não estamos enxergando. É crer naquilo que ainda não existe, aleluia. É ver aquela bênção, é visualizar aquela bênção que nós estamos almejando, né, buscando alcançar, mas ela ainda não está presente. Ou seja, nós acreditamos pela fé, e a fé que nós temos está baseada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e na sua palavra, amém? Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos, ou seja, pela fé. Pela fé entendemos, né, versículo 3, que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, não existia nada disso, não foi feito uma coisa de outra. Criou ali a terra de tal material, de tal coisa, criou o animal de outra coisa que já existia. Nós sabemos e cremos pela fé que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, amém? Pela ordem do Senhor. E ali criou-se os céus e a terra, os animais, a água, enfim, assim como nós sabemos e conhecemos e cremos pela nossa fé. E depois disso ali, na referência bíblica, né, nós vemos aqui sobre a galeria dos heróis da fé, né, muito conhecida aí entre nós, entre os cristãos. Vou apenas citar alguns deles aqui. Está ali Abel, que pela fé ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Nós temos também Enoque, que alcançou testemunho de que agradara a Deus. Abraão, considerado o pai da fé. Sara, Moisés, Raabe, José, Davi, Samuel, entre outros. Então, se você meditar nesta galeria aí, você não só verá quais são os personagens, né, que são conhecidos como os heróis da fé, mas também o porquê que eles ficaram aí com esse testemunho, né, com essa característica sobre a vida deles. Estes homens e mulheres
alcançaram testemunhos por seus atos, né? Por alguma coisa que eles fizeram, ou até mesmo pela sua vida inteira. Nós vemos que, se nós olharmos para a vida de Abraão, nós vemos a vida inteira dele ali, crendo na promessa. Nós vemos que, mesmo depois que ele recebeu a promessa, né, ou seja, que veio ali o seu filho Isaque, e ali pôde cumprir na vida dele aquilo que o Senhor disse, né, e que ele seria ali pai de uma multidão, pai de muitas nações, pai de grandes nações. Mesmo depois dessa promessa cumprida, o Senhor, ele veio até Abraão ali, né, e pediu a ele essa bênção, pediu a ele o filho da promessa, né, ou seja, entrega para mim o teu filho em sacrifício. E Abraão não hesitou e assim fez. Então Abraão, né, nós podemos observar aí que não foi um ato apenas, mas uma vida praticamente inteira, né, de dedicação, e ali conhecido como o pai da fé. Amém? Então, e esses testemunhos, meus irmãos, eles impactaram as vidas ali naquela época presente, naquele tempo presente, e continuam impactando as nossas vidas. Amém? Nós continuamos olhando para eles, observando eles, né? E tirando o exemplo, tirando o testemunho. É aí que nós vemos uma das explicações para esta palavra, que esta grande nuvem de testemunhos, né, de testemunhas, são estes heróis da fé. Ou seja, o testemunho deles, aquilo que eles fizeram, aquilo que eles praticaram, nos serve de exemplo, nos serve de incentivo para nós estarmos avançando a cada dia, amém? Nós olhamos para eles, né, e falamos o seguinte: nós também, eu também posso ser dessa maneira. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela nos dá, né, condição para isso. Se nós observarmos aqui, né? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Se observarmos o começo da frase, portanto, nós também. Portanto, nós também, ou seja, também está relacionado aí com o versículo, né, a passagem anterior. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que estamos rodeados de tantos exemplos, né, de tantos homens e mulheres, né, que não fracassaram na fé, que não desistiram na caminhada. Nós estamos cercados, nós cristãos estamos rodeados de todos estes exemplos para as nossas vidas. E nós não podemos simplesmente falar, mas é naquela época, foi naquela época e não é para nós. Se nós crermos na palavra de Deus, se nós tivermos a fé suficiente, nós realmente creremos em tudo isso que aqui a palavra de Deus está nos dizendo. Seus exemplos nos fazem crer que é possível. O exemplo de Abraão, o exemplo de Sara, né? Nós vemos ali outros tantos que foram citados aqui. Então isso nos faz crer que é possível, desde que nós deixemos algumas coisas e façamos outra, ou outras, né? Observando onde nós iremos colocar os nossos olhos. Amém? E assim como eu disse, né, que existe este pensamento, esta vertente aí em relação à grande nuvem de testemunhas, ser os heróis da fé, existem também, inclusive se nós verificarmos ali a tradução da Bíblia Viva, nós vamos ver que eles dizem ali, é citado como essa grande nuvem de testemunhas, como a maioria das pessoas interpretam, sendo as pessoas que nos rodeiam, né? Essa é a vertente a qual o Senhor trouxe ao meu coração, né? Essa é a vertente ao qual eu já havia observado esta palavra, né? E trabalhado nela em relação a esta questão, ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Enquanto nós vivemos a cada dia da nossa vida,
nós vamos escrevendo a nossa biografia, certo ou não? Né? Nós vamos escrevendo a nossa história. E você, se olhar para trás, você pode observar a sua história. Eu era isso, aquilo, fazia isso, aquilo, agia de determinada maneira, porém depois eu mudei, aquilo outro, tal, e até chegar nos dias atuais. Com certeza, você hoje é uma pessoa melhor do que há tempos atrás. Amém? Glória a Deus, né? Porque nós vamos aí, né, sendo aperfeiçoados pela palavra, sendo corrigidos, redarguidos pela palavra, orientados por Deus, orientados pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e aquilo que nós achávamos que era certo, já não é mais, porque o Senhor ele vai trabalhando a cada dia na nossa vida de uma maneira toda especial, e é diferente na minha e na sua vida, amém? Cada um tem o seu processo de viver. Em cada vida o Senhor trabalha de uma maneira. Existem coisas que levam mais tempo para um e menos para outro. E aí, Marquinho, por quê? Aí pergunta para o Senhor o porquê, né? Pergunta para o Espírito Santo, porque o motivo do trabalhar dele na sua vida e na minha vida tem sido de tal maneira. Mas o que nós precisamos crer, né, e acreditar realmente é que tudo existe, para tudo existe um propósito, né, em Deus, na minha vida, na nossa vida como cristãos, amém? As pessoas que nos rodeiam, meus irmãos, essas são testemunhas do nosso cotidiano, certo? Então, elas nos observam, veem o nosso testemunho, seja ele positivo ou negativo, certo? Então, nós estamos vivendo nessa sociedade, né? Estamos aqui em São Joaquim da Barra, e tudo que nós fazemos não fica só entre nós, ok? As pessoas observam, as pessoas olham e ficam quietas, sim? Não, né? Chacoalhar a cabeça aí, né? Então as pessoas observam, olham e comentam e falam, seja um bom testemunho ou um mau testemunho. E são essas pessoas que vão difundir, né, esse testemunho sobre a nossa vida cotidiana. No entanto, o testemunho e o julgamento dessas pessoas, meus irmãos, eles, sobre nós e diante de Deus, que elas vão espalhar aí, pode não ser aquilo que está ali no coração do Senhor. Pode ser aquilo ao qual Deus observa, mas as pessoas deturpam essas questões, deturpam essas características, né? Essas pessoas, elas nos julgam, né, de acordo com os seus preceitos, com os seus conhecimentos, com os seus ideais. E se nós observarmos nos dias atuais, todo mundo tem a sua opinião, certo ou errado? Meu Deus. Existe opinião para tudo, simplesmente para tudo. Você fala, isso aqui é uma caixa de som, certo? Fala, não é uma caixa de som. Isso aí é um retorno X, tal, pá, tá. Não, mas é uma caixa de som, né? Ou seja, as pessoas têm explicação, a sua explicação para todas as coisas. Então, quando nós somos observados por essas testemunhas aí, elas difundem para as outras pessoas coisas sobre as nossas vidas que não são verdadeiras, o que nós devemos fazer? Nos preocupar? Nos ali descabelar? Não. Baseia-se aí em Romanos 8:33. Vê lá. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem vai me justificar e te justificar. Por que nós precisamos ficar dando justificativas de tudo da nossa vida? Por
Por que nós precisamos combater? Ele fala, não, mas eu não fiz isso, está falando isso, mas não é a verdade e tal. E nós nos gastamos, nos desgastamos tentando explicar para as pessoas aquilo que realmente não vai adiantar de nada. Quando nós estamos firmados na palavra, quando nós estamos percorrendo essa carreira como cristãos, nós precisamos realmente entregar ao Senhor. Não é necessário criar contenda, não é necessário inimizade, mas que você possa dizer, quem me justifica é Deus, aleluia, é Ele que me justifica. Se você foi fiel, se você fez a coisa correta, então descansa no Senhor. Não se importe, né, com aquilo que estão falando inverdades sobre você. Ou seja, eu estou ciente, né, de que fiz a coisa certa, baseado na palavra, buscando a Deus, buscando a orientação do Senhor. Então, descansa. Amém? E o nosso testemunho, meus irmãos, ele é e precisa ser em todos os lugares onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Na sociedade, na escola, no transporte, no trânsito, eu não pus aqui, no trabalho, no lazer, nas redes sociais, né? Então nós precisamos dar testemunho em tudo, em todos os lugares. Porque eu estou aqui falando da palavra para vocês, né? Estou aqui como pastor de vocês, e aí de repente você vai lá na minha rede social e você vê alguma coisa que não condiz com aquilo que eu estou aqui representando a vocês. Então isso não está certo, é um mau testemunho, é algo que eu estou fazendo de errado e contrário à palavra de Deus. Então, em todos os lugares nós precisamos dar o testemunho verdadeiro. Na igreja, longe da nossa casa ou no meio da nossa família. Preste atenção. Próximo de pessoas influentes ou no meio dos necessitados. Ou seja, existem pessoas que, de acordo com o ambiente que está inserido, né, aí ele vai se destacar ou não. Ele vai agir de uma maneira ali com as pessoas que são influentes e de uma outra maneira ali com aqueles que são necessitados, né? A palavra de Deus, ela diz que nós precisamos aí ser verdadeiros. A nossa palavra deve ser o quê? Sim, sim, não, não. Então, se você é da maneira que você é exclusivo, eu já digo aqui, né? Cada um de vocês aí é único, certo? A sua impressão digital aí não tem outra igual. Imagina só, né? Nem daqueles lá, nem dos heróis da fé que já não estão mais aqui, eles não têm a sua impressão digital, é igual aí a você. Então você é exclusivo, amém? Tem aquele louvor que fala, você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Então você é exclusivo, eu sou exclusivo, né? Então nós precisamos carregar essas características, né? As nossas qualidades, a nossa forma de agir em todos os lugares que nós estivermos, amém? Quando achamos que não tem ninguém vendo, né? Ou seja, então se ninguém está vendo, eu vou agir de tal maneira. Junto com os chefes e diretores, ou junto com aqueles que são ali o chão de fábrica, ou seja, tem lá aqueles que são os líderes e tem aqueles que exercem ali as funções, né, inferiores. Então, nós precisamos tratar todos da mesma maneira, precisamos agir da mesma forma que somos lá, sejamos cá. Amém? Glória a Deus. Esse nosso testemunho, nós precisamos carregar conosco. E a maneira que vivemos, né? A forma que nós vivemos vai gerando o nosso testemunho. E eu quero citar aqui algumas referências que geraram testemunhos diante até mesmo de Deus. Em Jó, no capítulo 2, o versículo 3, diz que aqui o próprio Deus, ele dá testemunho do seu servo. Olha só que coisa maravilhosa, né? E disse o Senhor a Satanás:
Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa, né? Então Deus falando ali para Satanás, né, sobre o testemunho do servo Jó, né, sobre as características do servo Jó. Ou seja, nós falamos lá sobre a grande nuvem de testemunhas, sendo os exemplos, os heróis da fé. E também a grande nuvem de testemunhas que está aí nos rodeando, que são as pessoas das quais nós convivemos na sociedade. E além disso, meus irmãos, nós somos observados por Deus, amém? Nós somos observados dia e noite por Deus. E não só por Deus, mas assim como nós vimos aqui, também por Satanás. Porque Deus, o que ele falou aqui, ó? Observaste o meu servo Jó? Ou seja, você viu como que ele está agindo? Você viu como que ele é? Então, o Senhor, ele nos observa, ele nos guarda, ele nos protege, ele nos livra, ele está conosco. Os olhos do Senhor são como chama de fogo, nos contemplando todos os dias da nossa vida, onde quer que nós estejamos. Mas também existem as potestades das trevas, que também observa ali, fala: esse aqui está caminhando nos caminhos do Senhor, mas eu vou fazer ali algo para que ele tropece. Ou seja, o inimigo, ele sempre tramando contra a vida do cristão. Deus também, ele dá testemunho de Davi em Atos 13 e 22. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, Deus falando referente a Davi, as características, o testemunho ali daquele homem. Também, meus irmãos, nós vemos sobre o testemunho coletivo, ou seja, aquele que é feito junto com outras pessoas. Em Atos 2, versículos 42 e 44, fala ali, né, sobre aquelas pessoas, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, tudo em comum, o testemunho era em comum, aquilo que eles faziam, né, o partir do pão, as orações, perseverando ali, era tudo em comum. Então, o testemunho, né, que eles passavam era algo ali, né, coletivo, né, em conjunto. E nós citamos aqui esses bons testemunhos, mas existem também os maus testemunhos, certo? Nós observarmos ali em 1 Samuel, no capítulo 2, versículos 12 e 17, nós vamos ver que se trata dos filhos de Eli, né? E versículo 12, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. 17, era pois muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então, nós vemos aí um mau exemplo, um mau testemunho, né, que as pessoas observavam, e ali eles permaneceram naquela posição até o momento em que Deus permitiu. Porque nós vemos que a partir do momento em que Deus ali realmente, né, levantou a tua mão poderosa sobre aquelas pessoas ali, né, elas foram fulminadas. O testemunho que elas difundiram, o mau testemunho que elas difundiram por aquele tempo,
né, realmente foram concluídos ali com a ira de Deus sobre a vida deles. Então, assim como existem os bons testemunhos, existem também os maus testemunhos. Amém? Então, desta maneira, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Amém? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ou seja, se nós ilustrarmos aqui, né, nós estamos aqui, né, uma grande nuvem de testemunhas aí nos envolve, e em cada um de nós aí existe aí o próximo de nós, o embaraço e o pecado. Diz aqui que tão de perto nos rodeia. Existe essa questão do pecado e do embaraço. São esses os vilões, meus irmãos, que podem aí realmente acabar com a nossa vida e com a intenção de alcançarmos ali o nosso objetivo, percorrendo a nossa carreira cristã até chegarmos ao objetivo. Então a palavra, né, e o escritor aqui, ele nos orienta sobre essas questões e esses perigos que nós corremos. Nós somos orientados a deixar todo o embaraço, certo? Deixar o que é? Abandonar, é largar para trás. E é um pouco do embaraço? Não, é todo o embaraço, todo emaranhado, meus irmãos, todo rolo, todo lixo, tudo aquilo que atrapalha ali, né? Toda a confusão, toda aquela anarquia, nós precisamos deixar, abandonar, amém? Embaraço significa dificuldade, estorvo e obstáculo, certo? E nós precisamos deixar o quanto antes todo esse embaraço. E nós vamos observar aqui, né? Quanto mais tempo demorar, mais vai ficar difícil. Eu, até enquanto eu estava meditando nessa parte, eu me lembrei de uma coisa, que quando você pega, né, ali onde eu trabalho ali, a gente lida com fios, com cabos, enfim, né? E às vezes tem algumas caixas lá que a gente vai colocando aqueles fios ali, vai jogando e tal, e aí de repente você precisa de um determinado fio, um determinado cabo. Aí você acabou de pôr ele lá, você vai pegar ele já está tudo embaraçado, tudo enrolado, tudo ali que você perde ali nada, meia hora para desembaraçar aquele negócio. O que eu quero dizer? É quanto mais tempo a gente demorar para abandonar o embaraço, quanto mais tempo a gente ficar ali, né? Ali querendo sair, mas não sai, mais vai ficar complicado, meus irmãos. Embaraço, atraso, né? Obstáculo, imundícia, que vem muitas vezes nos segurando e não permitindo que a gente prossiga nessa carreira. Então você vai ali procurar estar aquele emaranhado de coisas, e muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas ou para a vida de muitas pessoas e nós vemos aquele embaraço, aquele emaranhado que não sabe onde começa e onde termina, que não sabe como que vai dar continuidade. Então nós precisamos obedecer a palavra e deixar todo o embaraço, aleluia, glória a Deus. Quando nós protelamos, meus irmãos, com as coisas, né, as nossas decisões, com as nossas ações, quando nós deixamos para amanhã aquilo que nós poderíamos ter resolvido hoje, tem tanta coisa que é tão fácil de se resolver, mas não, peraí que eu já vou ver isso aí já, e vai ver outra coisa. Então resolve aquilo que está na sua frente, resolve aquilo que está mais fácil, elimina essa pendência, meus irmãos. Não se envolva nesse embaraço, nesse emaranhado, pois o Senhor, Ele não quer isso de nós, Ele não pretende isso para nós, né? Então, aí é onde nós muitas vezes
somos, eu uso nós, né? Porque se tratando aí de todas as pessoas, somos vistos aí pelas demais pessoas, por aqueles que nos observaram, e aí de repente chega assim e fala assim: você fez aquele negócio lá, você resolveu aquilo lá? Bicho, não fiz. Aí a pessoa pode até não falar, mas fala assim: mas você é enrolado, hein? Você é enrolado. E o que é enrolado? É embaraçado, é emaranhado, né? Então nós precisamos realmente, e aí, faz isso para mim? Vou fazer tal dia, eu vou fazer para tal época, tá pronto o negócio aqui, né? Eu preciso resolver isso lá na minha casa. Cadê as esposas que levantam a mão? Algumas aí, né? Às vezes vocês pedem alguma coisa para os maridos de vocês. Não precisa revelar aqui assim, só fica entre vocês, só. Tem aquele negócio que você falou: marido, tem que resolver isso. Bem, amor, eu vou resolver. E aí de repente passam-se os dias. Vixe, aí fala Deus. E aí de repente aquele negócio está lá ainda. O marido não fez. Isso também serve para as esposas. Eu estou citando os maridos aqui, só protegendo vocês um pouco aí, né? E aí de repente a mulher fala: nossa, mas meu marido, eu vou te falar, viu? Não vai, é enrolado demais, não resolveu isso aqui para mim ainda, né? Então isso, coisas simples. Então se a esposa pediu para fazer, para resolver, vai lá e faz, amém? Oh, glória a Deus. Depois as irmãs aí já podem me agradecer, né? Então vai lá e faz. Além de estar fazendo a coisa certa, ou seja, não enrolando, não embaraçando, não misturando toda a coisa, né? Você ainda vai estar ganhando pontos ali com a sua esposa. Amém? Glória a Deus aí. Aleluia, né? A procrastinação é uma palavra, ela é difícil assim de pronunciar, né? Meio que trava a língua ali, mas ela é facinho para poder executar ela. Ou seja, procrastinar é deixar para depois. Pode ir, pode esperar, e o negócio vai andando. Quando ficamos diligentemente ocupados ou perdidos com coisas ao redor, lembra? Aquilo que tão de perto nos rodeia, o embaraço e o pecado, e deixamos aquilo que precisa ser feito parado ou para depois. Então isso é procrastinar. Então que esta palavra também, né, saia do nosso vocabulário. Vamos fazer aquilo que precisa ser feito. Vamos deixar o embaraço, deixar o rolo, deixar o negócio para trás. Tudo isso, essas questões aí ruins. Olha o que diz ali 2 Timóteo capítulo 2, versículos 3 a 5. Pode trazer mais água aí. Tu, porém, ou melhor, tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Amém? Olha só. A fim de agradar a quem? Aquele que o alistou para a guerra. Então, se nós não militamos aí com os embaraços desta vida, nós estamos agradando aquele que nos arregimentou, né, para essa batalha, para essa guerra, que é o Senhor. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Aleluia. Glória a Deus. Quando não cuidamos da nossa vida financeira, meus irmãos, nós temos aí alguns minutos ainda para falar, né? Cartões de crédito, crediários, é uma beleza, não é? Você não tem, mas você tem. Mas na verdade você não tem mesmo, certo? É uma ilusão. Então, vai lá. Aí a gente vai, né? E ali, cartão de crédito, crediário. Pode. E aí quando chega lá na frente, aí você vai estar o quê, ó? Enrolado com o negócio. O que eu faço? Eu
pago essa ou aquela. O fulano me ligou, me cobrando, né? Então eu vou ter que ver o que eu vou fazer. Mas o cartão tá assim. Enfim, né? Já embaraçou tudo, já enrolou o negócio. Então precisa se livrar desse embaraço. Como, Marquinhos? Busca em Deus e utiliza aí também o conhecimento, a sabedoria humana para se livrar desse embaraço. O melhor é não entrar no embaraço, certo? É não enrolar o negócio ali. Mas se entrou, precisa sair, né? Precisamos dar o testemunho cristão e continuar a nossa carreira ao qual o objetivo nos está proposto. Então, se está enrolado, se está complicado, vai resolver em nome de Jesus. Vai buscar a solução, mas não deixe como está. Não deixe como está. Não fala, vai caducar. Não vai caducar não, né? O negócio vai só complicar, né? Essa questão aí de caducar, meus irmãos, para o cristão aí não pode existir não, né? Então ali deve, paga, né? Se você fez a conta, você precisa ser homem e mulher o bastante para ir lá e honrar aqui, ó, a palavra de Deus, o testemunho, onde você caminha, o que você carrega no peito e fala, eu sou de Jesus, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Nós precisamos realmente, né, sermos distintos, carregar esse distintivos, ou seja, nos separar aí dessas questões mundanas, amém? Vamos lá. Segunda coisa, primeiro foi deixar o embaraço e agora orienta-nos a deixar todo o pecado, né? Então aqui está bem claro, seja ele qual for, não tem aquela questão de pecadinho, pecadão, não, aquele que é para a morte, aquele que não sei o que, é pecado, é coisa errada, não está de acordo com a palavra, né? Precisa deixar, precisa parar, meus irmãos, abandonar, fugir, confessar e deixar. Olha só o que diz ali em Provérbios 28, 13, a parte B. Aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia, amém? Então, a partir do momento que nós realmente sabemos ali, estamos conscientes de que estamos pecando, estamos praticando o erro, estamos vivendo no erro, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos confessar a Deus e talvez aos homens se necessário. Mas e aí, confessou, acabou? Não, aquele que confessa e deixa. O que o Senhor falou para aquela mulher? O que Jesus falou para aquela mulher que pecou ali e iria ser apedrejada? Vai, você está perdoado agora, e o que acontece? Vai e não peques mais, ou seja, deixe o seu pecado, acabou aqui, foi perdoada, recebeu a graça de Deus ali naquele lugar, naquele momento. Não podemos voltar no erro novamente, não podemos voltar e mergulhar no lamaçal do pecado, meus irmãos. Nós precisamos procurar a cada dia nos limpar, e como dá trabalho limpar, não é verdade? Quanto mais tempo nós ficamos sujos, mais tempo demora para nos colocarmos limpos, aleluias. Mas nós não podemos desistir, nós não podemos parar na nossa caminhada, mas precisamos avançar e a cada dia, né, nos parecer mais com o Senhor. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, não tem erro, né? Pecou, continua pecando, tá uma beleza. Oh, mas isso aqui tá bom demais para mim, tô fazendo isso, tô me sentindo bem, né? O meu corpo aqui gosta de fazer isso, né? Tá, continua, mas vai ter um pagamento. Chega o dia, né, de receber ali o pagamento. O salário, você trabalhou o mês inteiro, né? Você vai chegar no final do mês, você vai receber o seu salário. Porém, se nós continuarmos no erro, né, nós também receberemos o salário. Mas o salário do pecado é simplesmente a morte, certo? Seja ela ali espiritual ou até mesmo física. Romanos 3, 23 e 24, a 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Nós não somos santos e impecáveis, né? Porém, a graça do Senhor, né, ela nos dá a condição aí de sermos realmente, né, purificados. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, né? Para isso precisamos confessar e deixar. Então deixe o embaraço, deixe o pecado. Amém? Glória a Deus. E continuando aqui, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aquele que corre, né, o corredor, ele corre para chegar em algum lugar, correto? Justamente. Só que a carreira, a corrida do cristão, nós observamos muito bem aqui que ela deve ser feita da seguinte maneira, né? E corramos com paciência, né? Esse correr com paciência é meio, né, antagônico aí. Como que eu vou correr devagar, né? Então nós podemos observar que esse correr com paciência é o quê? É percorrer o caminho, né, sem parar, certo? Então você vai percorrendo. Já ouviu falar naquele ditado, devagar e sempre, né? Então que nós possamos, né, perseguir aí, né, a nossa caminhada, o nosso objetivo, devagar e sempre. Se puder acelerar, acelera, mas não para, não volta para trás, mas continua caminhando com paciência. Aconteceu isso, aquilo outro, né? Vamos resolvendo, vamos deixando embaraço, vamos deixando pecado, mas vamos continuando caminhando, aleluia. Vamos correndo com paciência para o alvo, olhando para o alvo, para Jesus, que é o autor e consumador da fé, aleluia, glória a Deus. Correr com paciência. O nosso foco, meus irmãos, deve estar em Cristo, em Jesus. Não pode ser outro foco, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ou seja, mais uma vez, ilustrando ali, nós estamos neste mundo, nessa situação, nessa sociedade, rodeado por pessoas, rodeado ali pelo embaraço e pelo pecado. Se nós bobearmos, nós caímos naquilo ali e dificilmente nós sairemos daquilo. Então nós precisamos o quê? Estamos ali no meio das pessoas, no meio do pecado, no meio do embaraço, mas nós temos ao qual realmente ele é testemunho para as nossas vidas, e nós precisamos encontrá-lo e focar a nossa visão nele. Ou seja, em meio a tudo que você está passando, meus irmãos, se você estiver ali muitas vezes caído ou para cair, mas que você possa erguer os teus olhos, levantar a tua cabeça, buscar Jesus Cristo, firmar os teus olhos nele e avançar, deixar tudo para trás. Lembra de quando ali aquelas pessoas que estavam buscando aquilo que realmente elas precisavam? Lembra quando Jesus foi ali e apareceu para aquelas pessoas, para os discípulos ali no mar, e ele andava sobre as águas, e veio Pedro e foi caminhando. Se és tu, chama para ir até você, até o Senhor. E ele realmente foi caminhando e olhando para Jesus, mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Então nós precisamos fitar os nossos olhos em Jesus e deixar tudo isso para trás, meus irmãos. E dessa maneira você vai ver que vai sair de toda essa situação e vai continuar caminhando, correndo com paciência. Sabe por que Jesus ele é o exemplo para nós? Nós podemos sim, né, ter o exemplo dos heróis da fé, assim como eu disse aqui no início. Mas a palavra aqui nesta oportunidade, ela fala o seguinte, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto. Jesus, pela bênção, pela dádiva que lhe estava proposto, aleluia. O que Jesus fez diante de tudo isso? E o que nós precisamos fazer diante de tudo isso? Nós também temos algo que está proposto para nós. Nós também temos uma promessa que vai se cumprir
cumprir na minha e na sua vida, amém? E que nós possamos realmente, né, olhar para Jesus e Ele desta maneira, pelo gozo que estava proposto a Ele, nós podermos falar, também eu tenho algo que está proposto para mim, que é a salvação da minha vida, a salvação da minha família, então eu vou percorrer, porque Ele, Jesus, o qual, pelo gozo que estava proposto ali na sua vida, Ele suportou a cruz, Ele enfrentou a cruz, aleluia. E nós, meus irmãos, nós que precisamos fazer, o que Jesus pede, o que o Senhor pede para nós, se nós quisermos seguir a Cristo, nós precisamos fazer o seguinte, né? Todos os dias da nossa vida, negarmos a nós mesmos. Jesus, Ele suportou a cruz por mim e por você. Se quisermos segui-lo, se quisermos ser fiéis ao Senhor Jesus, dia após dia, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz, suporte a sua cruz como Jesus suportou, aleluia, e siga ao Senhor, aleluia, e siga a Cristo. A salvação da nossa alma, meus irmãos, depende disso, aleluia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E o Senhor ali, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e desprezou toda a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus, Ele percorreu todo esse caminho, Ele fez e fez e fez. Nós conhecemos Ele através da palavra, nós conhecemos Ele pelas experiências que temos, e nós temos que tê-lo como exemplo para as nossas vidas, como alvo a ser seguido, porque Ele passou por tudo isso, e hoje Ele está ali, regozijante, pois a carreira que lhe foi proposta pelo Pai, Ele cumpriu, e hoje Ele está ali à destra do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Ele alcançou a vitória. Lembra o que Ele fez, o que Ele falou ali? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. Ele venceu o mundo. Nós precisamos, meus irmãos, nos espelhar no Senhor. Nós precisamos deixar para trás tudo isso que foi dito. E não pode demorar, mas precisa ser urgente. Eu peço para você se colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Essa meditação, eu fiz um resumo aqui, nos mostra que devemos olhar para os testemunhos dos heróis da fé e termos fé o suficiente de que, assim como seus exemplos nos fortalecem, os nossos também fortalecerão as próximas gerações. Você crê? Você crê que o seu testemunho, a sua negação do pecado, a sua libertação do mal, vai influenciar vidas ainda nessa geração e nas futuras, aleluia. Glória a Deus, nós precisamos ter essa fé. E que percorrendo o caminho com o nosso foco em Jesus, alcançaremos o que nos está proposto. Amém? Então que o Senhor tenha falado ao teu coração, né? Poderosamente nessa noite. E eu não poderia deixar de fazer aqui um apelo. Se existe algo que é necessário mudar na sua vida, eu gostaria que você fizesse um ato de fé. Vindo até aqui à frente, nós estaremos orando pela sua vida, não importa o que é. Mas fala assim, as pessoas vão me ver, são as testemunhas, não são? Mas quem vai te justificar é Deus. Quem sabe o que está no teu coração é Deus. Quem sabe da sinceridade do seu coração é Deus. Não são as pessoas que vão julgar, mas é Deus vendo ali a necessidade e a disposição que você tem. Então, se existe alguém que queira, né, aqui na frente, fazer algo diferente como um ato de fé para o Senhor, a oportunidade é essa. Amém? Aleluia. Nós estaremos louvando ao Senhor com uma canção. E enquanto isso, você tem a disponibilidade e a liberdade de vir até aqui à frente
ou simplesmente estar aí no seu lugar, né, falando com o Senhor. Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia, adore ao Senhor. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Ele é. Tu és Ele quem nos guia. quem me guia. Ele nos guia na carreira, na caminhada, aleluia. Se a tempestade Se ela nos alcançar, me alcançar, Ele é Tu és o nosso abrigo. meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão,
canção e o meu louvor. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus, né, irmãos, continue falando, né, em nossos corações. Palavras, pode sentar só um momento. Palavras essas, irmãos, que verdadeiramente nos conduz a um porto seguro. Amém, irmãos? É a palavra do Senhor que nos conduz a um porto seguro. E glória a Deus por tudo que foi falado aqui nesta noite, né? Deus está falando aos nossos corações. Meus irmãos, amanhã, quinta-feira, nós não teremos a oração. Todos aqui estão em consagração, irmãos, amém? Amém? Pouca gente, irmãos. Eu vou perguntar de novo, aí você levanta a mão. Todos estão, irmãos, em consagração, amém? Pouca gente. Irmãos, nós precisamos nos consagrar, né? Nós precisamos, né, ter o nosso momento com Deus, jejuar e orar. Precisamos, irmãos, né? Em nome de Jesus, que nós possamos fazer isso, né? Porque isso nos leva mais perto de Deus, para a glória dele. Amém, irmãos? Então nós amanhã não teremos aqui a oração. Nós já conversamos, né, com a irmã Rosilei, já foi passado para ela. Creio que ela já falou para a irmã Martinha também, né? Amém, glória a Deus. Então nós não vamos ter a oração amanhã. Sexta-feira nós teremos aqui o culto das mulheres, o culto com as mulheres. Também não vai ter o conexão, porque amanhã eles vão estar fazendo uma reunião. A liderança vai estar se reunindo, né? Então amanhã não vai ter a conexão. Porém, na sexta-feira haverá então culto com as mulheres. Amém, irmãs? Glória a Deus, né? E no sábado, irmãos, nós teremos o nosso primeiro dia de festividade, né, referente ao aniversário da nossa igreja. Comunidade Profética Ebenezer estará completando 3 anos no dia 31 de julho, para a glória do nome santo do Senhor. Amém, irmãos? E no domingo também. Então, no sábado, nós teremos aqui a presença do pastor Firmino, juntamente com a sua esposa, né? Eles estarão aqui trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. E no domingo nós teremos a presença do Vainer Liboni, ali de Franca, que estará aqui louvando ao Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Esses são os recados, né? Nós estaremos aí mandando, né, no WhatsApp os recados que forem aí pertinentes referente a esse final de semana, para a glória do nome santo do Senhor. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar, agradecer a Deus por essa tão rica oportunidade, né, irmãos, de estarmos na presença do Senhor. E você que ainda não jejuou, você tem amanhã que você pode fazer isso, né? Você tem na sexta e no sábado. Então nós estaremos entregando, né, finalizando no sábado, para a glória de Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós lhe agradecemos, Senhor. Somos gratos por essa tão rica oportunidade. Que palavra, Senhor.
Palavra essa, Senhor meu Deus, que nos faz conduzir, andar mais um pouquinho. Ó Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra que nos conduz, Pai, a um caminho seguro, a um porto seguro. Obrigado, Senhor, por usar o Teu Filho nesta oportunidade. Ó Senhor, continue usando e continue falando conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos despedimos agora, Pai. Certos que o Senhor estará conosco, Senhor, onde quer que colocarmos a planta dos nossos pés. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida dos teus filhos, Senhor, para a glória do teu santo nome. Se alguém adentrou aqui neste lugar enfermo, Pai, sentindo dores, que possam em nome de Jesus, a partir de agora, Senhor, ser liberto desta dor, ser liberto desta enfermidade, a tua filha e o teu filho ser liberto para a honra do teu santo e poderoso nome. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e te agradeço. Amém e amém. Erga suas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós e possamos dizer amém.